O México estou empatando e olha lá. Olha, vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Vem ladrão? Vai vendo. Vem, tá ficado, hein? Vamos ver se tem capacidade. Ó, uma coisa, eu vou confirmar com você agora. Tá segurando que você não joga com ele. Quem joga? Com quem? Você. Com quem que eu jogo? Você. Ele quer jogar 20 reais, velho. Joga 20 reais. Vai fazer sempre, né? Mas não vai ser que ele mas quem que vai 50 não tem coragem não? Ele não tem coragem? Lógico que não, nunca. Então ele não tá falando, porque eu que sabia já com 50 filhos. O máximo que ele joga é de 20 reais. 20 reais. Então, vamos falar pra ele. Caralho, você foi mesmo, vagabundo. Tá vagabundão, hein? Vamos, certo? Você chegou aí a favorar no